As 3 palavras que despertam. Respeito verdadeiro. Uma jornada de força emocional e espiritual. Você já sentiu que, por mais que fosse gentil, verdadeiro ou dedicado, algumas pessoas simplesmente não te respeitavam? Talvez você tenha tentado de tudo, agradar, ceder, se calar, e ainda assim foi ignorado, subestimado ou até mesmo machucado. Talvez tenha sido naquele silêncio que se instala quando você fala com o coração e ninguém ouve. Ou naquele momento em que, mesmo presente, você se sente invisível. O respeito não é um pedido, é um reflexo. E esse reflexo começa dentro. Hoje quero compartilhar com você 3 palavras. 3 palavras simples, mas carregadas de força vibracional e significado. Elas não são mágicas, são conscientes. E quando você as incorpora com verdade, você muda. E quando você muda, tudo ao seu redor começa a mudar também. A dor de não ser respeitado não é apenas social, ela é ancestral, emocional, espiritual. Vibração de abandono, de invisibilidade, de injustiça. Não ser ouvido fere a alma. Ser interrompido constantemente desregula o sistema nervoso. Ser desacreditado gera uma rachadura silenciosa na autoestima. E muitas vezes, essa dor começa na infância, quando fomos silenciados, quando nossas emoções foram invalidadas, quando ser amado significava ser obediente e não autêntico. Fomos ensinados que o amor se conquista com esforço, que respeito se ganha sendo bonzinho. Mas isso é uma armadilha, porque o respeito real não nasce da performance, ele nasce da frequência. Respeito é energia, e a forma como você se trata cria o campo para como o mundo vai te tratar. E aqui entra a primeira chave vibracional. Eu me respeito. Não como uma frase ensaiada, mas como um posicionamento silencioso, um gesto interno, uma frequência que diz: eu não me abandono mais. Dr. Bruce Lipton ensina que somos campos de informação em movimento. Nossa biologia se reorganiza conforme as crenças que alimentamos. Cada célula escuta o que você acredita sobre si mesmo. Quando você vibra autovalorização, seu campo se fortalece. Você para de atrair experiências que te diminuem. É a biologia da crença. Crenças criam ressonância, e ressonância atrai o semelhante. A neurociência espiritual chama isso de coerência. Quando mente, emoção e corpo vibram a mesma verdade, algo muda no campo. Você entra em alinhamento. E nesse estado você deixa de reagir. Você responde com consciência. Você se posiciona com presença. E é neste espaço de presença que nasce a segunda chave vibracional. Isso me fere. Dizer isso é um ato de amor. Não é ataque, não é cobrança, é um convite à verdade. Um limite vibracional que sinaliza: isso não me nutre. Você começa a sair da zona de agrado e entra na zona de integridade. Quantas vezes você se calou para evitar conflito? Quantas vezes sentiu algo, mas ignorou porque não era o momento? O problema é que, quando você ignora a dor, o corpo sente. O campo registra. Limite não é afastamento, é clareza. Limite não machuca, ele protege. Existe um tipo de respeito que só nasce quando o outro entende que você se vê, se reconhece, se honra. O respeito começa quando você se recusa a continuar em lugares que diminuem sua alma. Essa frase, isso me fere, é mais do que um aviso. É uma oração de integridade. Há um provérbio sufi que diz: você não é uma gota no oceano, você é o oceano inteiro em uma gota. Quando você lembra quem é, você não pede mais permissão para existir. Você se posiciona com naturalidade, sem precisar provar nada. Uma aluna compartilhou certa vez: eu sempre fui a boazinha, nunca soube dizer isso me machuca, até que comecei a praticar essas palavras sozinha, diante do espelho. No começo não sentia nada. Depois de algumas semanas, comecei a chorar sem saber por quê. Hoje entendo, era meu corpo reconhecendo minha própria voz pela primeira vez. Respeito não se exige,
se encarna, se vibra. E essa vibração começa no corpo. Este ritual é simples, mas não subestime sua força. Ritual do posicionamento interno. 5 minutos diários. Sente-se em um lugar silencioso. Coloque as mãos sobre o coração. Inspire profundamente 3 vezes, soltando o ar pela boca. Sinta o peso do seu corpo como se ele fosse um templo voltando para casa. Agora, repita com presença: eu me respeito. Isso me fere. Eu escolho paz. Não corra. Sinta cada palavra como um código, como uma reprogramação celular. Imagine uma luz dourada envolvendo seu corpo, uma luz que te protege, mas não te isola, que te fortalece sem endurecer, uma luz que diz: eu sou casa para mim. Ao final, agradeça em silêncio. O corpo ouviu. O campo respondeu. Quando você diz: eu escolho paz, você não está se rendendo, está transcendendo, está dizendo: eu não coloco mais minha energia onde há guerra. Greg Braden explica que o coração humano possui um campo magnético até 5.000 vezes mais forte que o do cérebro. Ou seja, nossas emoções não são invisíveis. Elas são transmissoras. Elas influenciam campos, ambientes, relações. Você se torna paz. Você transmite paz. E quem não ressoa com essa paz se afasta naturalmente. Essas 3 palavras não mudam a realidade da noite para o dia, mas elas mudam sua vibração. E com o tempo, isso muda tudo. Elas criam um código interno, um novo alfabeto vibracional. Você começa a ser tratado de outra forma, não porque gritou, mas porque se viu, porque se respeitou em silêncio, porque disse basta com leveza, porque escolheu a paz, mesmo quando tudo chamava pelo caos. Essas palavras são sua âncora, sua bússola, seu templo. Agora você conhece as 3 palavras. Eu me respeito. Isso me fere. Eu escolho paz. Elas não são armas, são luz. Elas não atacam, elas ensinam. Elas não afastam, elas revelam. Dr. Bruce Lipton diz que toda mudança começa quando você altera o ambiente interno. Suas células escutam, seu corpo se alinha, e o mundo lá fora começa a responder à nova vibração. E como dizia Joe Dispenza, você não atrai o que quer, você atrai o que você é. Quando você encarna essas 3 palavras, você se torna respeito, você se torna verdade, você se torna paz. Obrigado por estar aqui. Se você chegou até aqui, saiba, há algo dentro de você que já despertou. Sua presença é sagrada, sua história importa, e neste espaço, sua alma é honrada.